Olá, mais uma vez aqui. Hoje a gente vai fazer uma análise poética. Para mim é um dos principais nomes da literatura, é uma das referências para mim também de estudiosa da literatura, de amante da literatura. Poeta Manuel Bandeira, da primeira fase modernista. A poesia que nós vamos brevemente hoje falar com vocês, Vou-me embora para Pasárgada. É de uma conotação muito forte de elementos poéticos, mas ao mesmo tempo de características românticas, referências intertextuais com Gonçalves Dias. E é uma poesia que, de certa forma, retrata o jeito de fazer poético, o jeito poético de Manuel Bandeira, né? A questão da fuga, da realidade que ele vivia, das vontades que ele tinha de realizar, mas com medo da iminência o tempo todo da morte, de certa forma, a referência de vida dele, ele coloca muito dentro das composições dele, né, das autorias dele. Então, o poema Vou-me embora para Pasárgada referencia a propriedade que Manuel Bandeira tinha de elementos próprios do seu cotidiano, de elementos próprios da sua realidade, e onde a referência principal é a fugacidade, né? A fuga de vivenciar o seu meio real, o seu meio natural. Então eu vou ler brevemente o poema para que a gente, a partir desses elementos poéticos, a gente possa esmiuçar, escarafunchar um pouquinho a proposta de Manuel Bandeira dentro desse texto, tá? Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar-me a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo deu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, de não ter jeito. Quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então esse poema é uma das coletâneas da obra Libertinagem, escrita em 1930 por Manuel Bandeira, onde as referências principais da obra, elas estão muito entremeadas de modernismo, mas com referências, com conotações de fugas. Isto referencia a fugacidade, é uma das principais características do processo romântico, do estilo romântico. Aí a gente entende o processo vamos dizer, dessa referência muito pontual da vontade, da utopia, tá muito presente no poema. Pasárgada é uma referência a um contexto poético persa, onde no caso seria um mundo, um país da antiga Pérsia. E esses elementos muito pontuais da simbologia, processos de elementos da mitologia, são muito evidentes durante todo o contexto desse texto. E é interessante que Manuel Bandeira coloca isso como uma referência de uma propriedade muito forte, tá? Porque quando ele diz, vou-me embora para Pasárgada, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Aí a gente coloca, quando ele diz, eu tenho, o uso do verbo no presente, então particularmente ele tem o quê? Ele tem uma proximidade com esse rei, ele tem o quê? Uma intimidade, uma afinidade com esse rei. Mas em contraponto ele coloca o paradoxo do verbo, usado o verbo no futuro, de que ele ainda vai escolher, né, essa mulher na cama que ele terá. Então temos uma propriedade do real e da vontade do desejo. Então, mais uma vez, o contexto paradoxo entremeando aí o seio literário. E é interessante que essa referência, a gente brinca muito dentro desse contexto da intertextualidade, tá? Então, quando ele coloca o lá,
A referência de que ele não o quê? Ele não vivencia, ele não está na propriedade do que ele vivencia hoje. Aí a gente busca elementos poéticos da onde? Lá de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então esse cá e lá para Gonçalves Dias, cá Portugal e lá Brasil, são os anseios de viver o quê? De viver o melhor, de viver aquilo que ele contemplasse como a beleza da terra brasileira dele, tá? Então esses elementos poéticos do romantismo estão muito presentes nesse texto de Manuel Bandeira, Vamos Embora para Pasárgada. Então é bem interessante de que forma a literatura faz esses resgates, tá? Esses elementos de outrora, de outros elementos de época, de outros estilos literários, com essa o quê? Com essa intenção de trabalhar essa temporalidade em marca literária. Então, quando a gente coloca Manuel Bandeira em relação àquilo que tudo aquilo que ele queria era projetar a situação do que ele não vive através do poema, ele coloca a referência de fugir. A fugacidade daquele medo, daquela angústia, de possivelmente te querer sair da realidade e buscar uma possível outra realidade. Mas a gente não pode esquecer que Manuel Bandeira, poeta da primeira fase modernista, ele entremeia dentro do contexto poético, elementos muito próprios da sua convencionalidade, do seu cotidiano. Ele cita Rosa, que Rosa era uma vamos dizer, das pessoas muito próximas a ele, que teve por muito tempo da vida dele, foi uma espécie de cuidadora dele. Então ele coloca ele coloca a linguagem muito próxima do falar, né? Então, essa visão de aproximar as coisas da sua realidade, dentro de uma coloquialidade, dentro de uma construção do cotidiano, são características também da fase modernista. Então, a meu ver, o poeta, quando constrói essa intencionalidade da utopia, tá? Quando a gente coloca a referência do que seja utopia, todo mundo sabe o que é utopia, todo mundo usa a utopia, é aquilo que, vamos dizer, que coloca os devaneios em função de um desejo, daquilo que você queria que existisse, tá? E Thomas More trabalha muito essa referência do que seja utópico em uma de suas obras. Então, quando a gente retrata a utopia, é buscar o inexistente, buscar o contexto da idealização, da busca por um contexto do desenho, da projeção, de projetar o contexto que talvez não exista, mas você intencionasse numa relação do buscar em forma, vamos dizer, do desejar, do almejar, ok? Então, mais uma vez, a gente trouxe aqui uma breve conversa sobre os elementos poéticos agora do poeta Manuel Bandeira no poema Vou-me Embora para Pasárgada. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.